Oi, mais um relato de projeção astral. Eu vou contar essa projeção. Então, a primeira vez que eu vi essa pessoa, esse cara, foi em 2019. Ele já era espírito, ele já tinha desencarnado já. Inclusive, a projeção, ela foi para libertar ele, né? Que ele estava preso lá ao processo do desencarne, foi violento. Eu vou contar também aqui. E aí, depois, a segunda vez que eu vi ele foi em 2000. E ele já estava tendo sequelas, né, as consequências do comportamento dele. Em 2019, em junho, né, eu estava lá na observação, no hospital. Então, aconteceu que eu fui levado para poder libertar um rapaz de 13 anos que tinha sido morto. E ele praticava prostituição na Europa. E ele era usuário de droga. Então, quando chegou lá, nós descobrimos lá, através da espiritualidade, que fez lá os processos de rememoração dele, pra gente, isso aí levou um tempo, né? Que ele tinha sido sequestrado, né? E depois foi obrigado, ele foi sequestrado porque eles iam tentar roubar os órgãos dele, né? Então levar ele em vida para uma sala de cirurgia e eles iam roubar. E arrancar tudo que pudesse. Só que nos exames eles descobriram alguma coisa que não dava para ele doar o órgão dele. Eu não sei se é alguma doença de nascença, eu não sei se é hepatite, o que era. Aí usaram ele para prostituição. E aí quando ele começou a ficar com 12 anos, que ele começou a querer ser senhor do seu destino, querer sair dessa vida, eles viciaram ele em drogas pesadas. E aí, por ele estar viciado, ele continuou fazendo a prostituição, né? Ficou na mão das pessoas mesmo assim. E aconteceu que o pessoal da cidade que ele operava com a prostituição, que era o local, o país dele era da Europa, ele era um país da Europa, um dos países mais pobres da Europa. E ele foi levado para outro país ali também na Europa, mas só que era mais rico. Então, o lugar que ele se prostituía, as pessoas ficou revoltadas e mataram ele na paulada. E sem tiro, sem nada. Mataram ele, espancaram ele até ele morrer. Então, ele foi para o astral. E no astral, onde ele estava, onde levaram a gente para poder tirar ele. Então, a gente chega lá, o corpo dele tá aquela coisa nojenta, aquela energia pesada da violência, né, do desencarne. E foi feito o procedimento, né? Foi feito psicofonia ali, foi feito, como que se fala, esterilização de energia por outros membros que foram levados lá também. Então, isso aí foi no primeiro dia, no segundo, e aí levaram ele para um ponto de apoio. Então, eu fiquei em observação, eu fiquei uns 8 a 10 dias em observação na segunda vez que eu fui para lá, para o hospital. Eu acho que foi até mais, né? Que eu voltei para o hospital na segunda vez, para refazer os curativos, tudo eu tive que ficar de observação. E para fazer cirurgia de reparação. Então, eu fui vários dias levado lá, mas éramos levados para Pica-Passe nele. Então chegou um dia que tiraram nós do corpo, eu do corpo, e falaram para mim que ele já estava consciente, que ele já estava andando, estava bem. E aí ele veio conversar comigo, e aí eu percebi que era um espírito que eu conheci de outras vidas, né? E eu e ele estávamos em paz. E ele me admirava um pouco por conta de outras reencarnações. E aí ele falou para mim assim, eu sei que falaram para mim que você participou do meu resgate, mas eu já vou falar, eu não devo nada para você. Quando ele falou isso, eu senti que ele estava, sabe aquela energia de vingança? Aí eu falei para ele assim, quem sou eu para falar para você que você não tem o direito de se vingar, mas eu vou te falar. Outra coisa eu posso falar. Esse não é o caminho, meu irmão. Aí ele falou, e baseado no quê? Aí eu falei para ele, eu topei com uma pessoa com um desafeto meu nessa reencarnação, dentro de uma empresa. Eu convivi com ela e nós tivemos bastante atrito. E realmente foi muito difícil para mim. E eu acredito que eu não consegui passar na prova.
Então eu não sou ninguém para poder falar com você isso, mas eu posso dizer para você com clareza que o objetivo era eu ter conseguido, era eu perdoar, era eu deixar para lá. E só que você está numa situação mais diferente da minha. Quando você sair daqui, você está sendo protegido aqui. Você vai estar sozinho, ninguém vai te proteger não. Você aqui acha que sentindo sua força espiritual, então tem gente mais forte que você. Você vai buscar vingança. Se você sair para buscar vingança, você vai ser responsável por tudo que acontecer com você. Ninguém vai ter que poder levar a culpa do que acontecer daqui para frente. Todas as consequências que você vai vivenciar, os desafetos que você tem, que tem pendência aqui dentro dessa sala, todo mundo tem pendência, e elas vão te achar, quando te achar, elas vão te catar e vão fazer o que você nem imagina com você. E aí você não vai poder dizer que Deus é ruim, que a vida é ruim, que o mundo é cruel com você. Aí ele falou para mim, isso é balela. Eu falei, pronto, tá avisado. Você aproveita, não seja ingrato, aproveita a chance que estão te dando aqui e busca ajuda para eles te ajudar vocês a esquecer disso daí e usufrui disso daqui. Aí ele falou assim para mim, mas e as pessoas que me sequestraram? E as pessoas que me viciaram em droga? E quem ficou ganhando dinheiro com o meu sofrimento? Eu falei para ele assim, olha, essas pessoas já estão sofrendo e elas vão sofrer mais do que você possa imaginar. Mas só que não é você nem eu que vai ser o juiz nem um carrasco deles. Eles já estão sofrendo porque Deus não passa a mão pela cabeça de ninguém. É que a gente acha que a gente quer que a justiça seja feita na hora que a gente quer, na hora que a gente está com raiva. E Deus tem a hora para tudo. Aí ele riu do que eu falei. Aí eu falei, não tem jeito, você vai mesmo, né? Sair, né? Eu acho que me mandaram aqui para falar com você, porque você já devem ter conversado com você, não teve jeito. Ele falou, não teve, já vieram outras pessoas e eu vou sair, eu vou buscar as pessoas que são meus inimigos. Aí eu falei, e fora esses que são responsáveis por essa reencarnação, ele falou, tem das outras que eu lembro. Inclusive tem um que você conhece lá no plano físico. E ele é amigo seu e você gosta muito dele, você deseja que ele evolui. Mas eu vou descer ele para as trevas. Aí eu falei para ele assim, bom, se você conseguir, sorte é a sua. Cada um tem uma partida e o caminho de chegar. Se ele se desviar, ele vai demorar mais, mas ele vai chegar lá na frente. E quando ele chegar, eu vou estar lá para receber ele. E sem julgar. Se você conseguir, né? Aí ele riu de novo. Tá, aí nisso daí, isso aí foi em 2019. Em julho, que eu entrei em coma em junho, foi em julho. Em julho de 2019. Quando foi em 2020, aí eu vi ele de novo. Foi isso mesmo. Eu vi ele de novo. Ele queria falar comigo. E aí eu não sei por que né, eu saí do corpo e vi ele. E aí ele estava numa dimensão já no umbral. E estava tendo uma festa e ele cantava nessa festa, dançava e magnetizava os outros, mas para fazer coisa errada. Então ele estava magnetizando ali. E eu percebi que ele vestiu aquela camisa de justiceiro. Pessoas para fazer justiça, né? E aquelas pessoas que ele estava ali magnetizando ali, eram pessoas que fez coisas erradas aqui no plano físico e ele estava destruindo elas, né? Corrompendo elas para poder dar o golpe final. Aí ele veio falar comigo, todo feliz. Eu falei para ele, isso aí que você está fazendo, cara, vai gerar consequência. Aí ele ficou assim, eu falei assim para ele assim, foi Deus que te deu a carteirinha de juiz? Foi Deus que te colocou nesse cargo aí? Aí ele abaixou a cabeça. Eu falei para ele assim, outra coisa, você é um santo, né? Você é santo para poder julgar os outros assim? Aí ele falou para mim assim, você acha que você é quem? Um padre? Né? Eles falam isso lá do outro lado, chamam de padreco, assim que me enchendo o saco com isso. Aí eu já percebi já que ele estava querendo dizer, eu falei assim para ele assim,
Eu não sou ninguém, cara. Mas uma pessoa para julgar a outra, ela tem que ter recebido de Deus ou de Jesus Cristo lá um documento, um diploma. Você pode julgar. Se você não tem esse documento, meu camarada, você está indo pro buraco. É uma questão de tempo para você perceber e talvez, dependendo do que você já fez esse tempo todo aí, esses meses todos, já é tarde. Porque aqui não tem esse negócio de você fazer uma coisa e não ter retorno. Eu falei para ele assim, outra coisa, deve ter gente te usando. Porque a gente acha que é esperto, acha que conhece de energia, eu tive iniciação em bruxaria, eu tive na maçonaria quando tive reencarnado, fui mago maçom, mago da Rosa Cruz, e acha que consegue entrar e sair nos lugares e fazer o que quer. E na realidade a gente está sendo usado, sempre vai ter alguém mais esperto que a gente. Falei para ele, esse umbral é cheio de espíritos, que vieram de outro planeta, que tem mais conhecimento que a gente, sobre todas as energias de todos os planos espirituais, cara. Eles estão deixando você se achar e você está sendo usado. Aí ele, não, que não sei o que, e me sentiu ofendido, falou que ninguém passava a perna nele. Eu voltei para o meu corpo físico. Quando foi agora, no final do ano, eu vi ele. Quando eu olhei ele, o corpo astral dele já estava arrebentado, já estava cheio de rachaduras. Sabe quando uma casca de ovo tem um monte de rachadura? E tinha uma parte aqui perto do olho dele, aqui assim, que já faltava um pedaço da carne do corpo astral, sabe? Já tinha um buraco cheio de fuligem. E o olho dele, assim, ele não tinha essas partes aqui, que eu tô fazendo meu aqui, Já tinha virado, se decomposto, essa parte aqui todinha do olho dele. Então ele ficava com o olho estatalado. Aí eu percebi que ele já tinha caído na mão de algum magnetizador mais experiente que ele. Né? A gente aqui no plano físico, a gente sabe pouco. Até lá no plano astral a gente sabe pouco. Não existe esse negócio de que eu sou maioral. Uma hora ou outra sempre vai ter alguém que saiba mais que a gente. Vai vir e vai dominar. Eu falei, caramba, ele caiu na mão de um magnetizador. O cara já trabalhou o mental dele, já trabalhou os outros corpos sutis, né? O mental inferior. É o perispírito, que é o corpo astral. E pegou ele para ele virou um escravo e nem sabe. Aí eu vi que ele já não estava conversando, ele ficava assim, com o olho estalado. E eu vi e aí o meu mentor, acho que mudou minha frequência, eu comecei a ver os fios do corpo astral dele, alguns indo pro chão, mas não chegava no chão e sumia. E quando acontece isso, esses fios corrompidos, cheios de cores escuras, o espírito que domina, ele deixa esse fio igual um ventríloco. Você pega e você manda ele e você fica manipulando ele de longe. Aí eu tentei falar com ele, eu fiquei muito chateado com isso. Eu falei, caramba, cara, o cara se prestou a isso, meu. Eu não sabia que ia dar nessa. Eu perguntei pra ele, falei pra ele, se você conseguiu achar os seus inimigos, você ia pegar? Ele falou, não. E você acha que está bem agora? Não respondia. Você acha que tá legalzinho? Tá gostoso, não tá? Ele não respondia. Falei pra ele assim, olha em volta do seu olho, eu vou pôr um espelho na sua frente pra você ver como que você tá destruído, cara. Olha o que você fez com você nessa boca. Nossa, desculpa, mano. Falei, nessa papagaiada sua de se vingar, você sabe, você tem conhecimento espiritual. Você quando desencarnou aqui, você conseguiu absorver os conhecimentos. E sabe que foi? É uma burrice ir atrás de vingança. Aí eu percebi que não fazia efeito nenhum. Aí eu chamei meu mentor. Ele não veio, meu mentor não via ele, né? Mas ele estava ali. Aí eu perguntei, é pra mim, o que eu posso fazer para ajudar esse cara? Pra mim dar um passe? Não respondia nada. Eu falei assim, então, se não for, me leva de volta. Aí começou a escurecer, eu acordei em casa. Aí eu vim trazer para vocês aqui esse relato. Então a gente, aqui no plano físico, eu não quero ser, que tem que perdoar. Esse é o caminho, mas é difícil a gente perdoar as pessoas aqui e lá. E a gente sofre pra caramba aqui quando a gente não perdoa. Então tá joia? Tá aí. Um abraço a todos. Começou a chover, graças a Deus. Molhar o chão, né? E as plantas. Um abraço. Fica com Deus.